Na transfiguração de Jesus, Pedro declarou o grande prazer da sua alma quando ele disse: bom é estarmos aqui. Na verdade, bom é estarmos aqui, juntos, mais uma vez, diante da palavra do Senhor, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Eu quero, nessa mensagem, falar sobre a maior necessidade do ser humano. Somos seres dotados de necessidades diferentes. Qual será a maior entre elas? Se lhe fosse permitido fazer uma lista das suas necessidades, como aquela que nós fazemos quando vamos ao supermercado, ao atacadão, ao Walmart, para fazermos as nossas compras do mês, qual seria, nesta lista das nossas necessidades, a primeira que você colocaria? Qual seria? Nós temos uma delas que é prioridade, segundo o que disse o Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui no mundo, Jesus esteve aqui, ele interagiu com muita gente de muitas maneiras. Pessoas que tinham suas necessidades totalmente diferentes. Ele interagiu com pessoas que não tinham capacidade de ouvir. Portanto, a necessidade delas era de poder ouvir. E ele as fez ouvir. Pessoas cegas que precisavam de ver, e Jesus restaurou a sua vista. Pessoas paralíticas que não andavam, e ele restaurou o seu corpo e elas andaram normalmente. Pessoas que estavam endemoninhadas e ele as curou. Portanto, eram diversas e grandes as necessidades das pessoas naquela época. No capítulo 5 de João, a Bíblia diz que Jesus passava ali pelo tanque de Betesda, a casa da bênção, e ele pôde detectar ali uma multidão de cegos, aleijados, mancos, ressecados, e eram pessoas acometidas de várias doenças, portanto, suas necessidades eram expostas ao momento que Jesus colocava os seus olhos sobre elas. Portanto, nós temos aí necessidades diversas às pessoas. E Mateus capítulo 4, versículo 24, a Bíblia registra sobre esse trabalho de Jesus. Está escrito lá: a fama de Jesus correu por toda a Síria e traziam os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e Jesus curava a todos. Portanto, Jesus interagiu com essas pessoas e ele resolveu o problema de todas elas. As suas necessidades eram supridas no tempo real, no momento correto. Mas seria esta a maior das necessidades das pessoas? Em um caso específico, Jesus alertou a pessoa dizendo: está curada, vá e não peques mais. Portanto, a cura de Jesus para o corpo não era a necessidade maior das pessoas. Uma pessoa que era curada poderia voltar a ficar doente outra vez? Sim, sem dúvida alguma. Uma pessoa que ficaria livre da surdez poderia voltar a ser surda de novo? Sim. Portanto, a cura do corpo não era a maior necessidade daquelas pessoas. Porém, Jesus detectou em cada um de nós a maior necessidade e deixou registrado para nós. Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus desafia-nos dizendo: pois que aproveitaria o homem, a pessoa, o ser humano, ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Duas coisas fundamentais ele fala aqui. Ele disse que, ainda que tenhamos o mundo inteiro em nossas mãos e a nossa alma não estiver salva, não valeu a pena. A segunda coisa: o que daria em todos esses bens que nós possuímos, o que nós daríamos, o que nós iríamos dispor para conseguir de volta a alma que se perdeu? Existe algo? Não. Por isso, Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí entendemos que o que Deus fez para resgatar
uma alma perdida foi a morte do seu próprio filho. E, na verdade, Jesus doou-se a si mesmo, ele deu-se a si mesmo por nós, para que pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Portanto, está aqui na ótica de Jesus a maior necessidade do ser humano, a salvação da alma. Você já tem a sua alma salva? Você já é uma pessoa salva em Cristo Jesus? Não existimos apenas para este mundo. E ao sairmos daqui, onde iremos viver para sempre? A salvação de Deus na pessoa de Jesus é a única garantia eterna que nós temos de que, com direito, nós gozaremos da eternidade com Deus nos céus. Portanto, é necessário que entendamos que a salvação é a maior de todas as necessidades do ser humano. Jesus disse em João capítulo 10, verso 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Portanto, a garantia que Deus dá a um pecador salvo é muito maior do que todos os bens que nós venhamos a conseguirmos neste mundo. Por isso, Jesus disse, vale a pena ter tudo nesse mundo, a menos que a nossa alma seja salva? É necessário que façamos uma avaliação na nossa lista de necessidades e vejamos se entre elas a prioridade realmente é a salvação da alma e se realmente já a temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto interessante que nós temos está escrito na primeira carta, ou seja, na carta de Paulo aos Romanos. Ele que recebeu Jesus como Salvador, agora um homem que estava satisfeito em Cristo Jesus, aquele que escrevendo aos Filipenses diz que tudo o que tinha na vida considerava como esterco por causa da excelência do conhecimento de Jesus, de Deus na pessoa de Jesus. Portanto, ele estava satisfeito. Ele diz que tinha prazer por conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Qual seria esta alegria que evadia o coração de Paulo ao dizer que Jesus para ele era tudo? E ele disse que, na verdade, Jesus é tudo em todos. Ele escreveu aos Romanos dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Portanto, nas palavras de Jesus e nas palavras do apóstolo Paulo, entendemos que a salvação é a maior de todas as necessidades do ser humano. Deus te abençoe, que você possa compreender isto. Se a sua alma ainda não é salva, que você possa correr agora para os braços de Deus na pessoa de Jesus, recebendo dele a vida eterna e será salvo para sempre, segundo as palavras do próprio Jesus. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por Jesus vir ao mundo, buscar e salvar o que estava perdido, e nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus e fomos salvos pela graça do Senhor, mediante a nossa fé no sacrifício perfeito e único do Senhor na pessoa do teu Filho amado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que me assistem. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso professor. Fala ao nosso coração, ó Deus, e ao coração do meu irmão e amigo. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu forte abraço, Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.